Opere, Deus, opere maravilhas no nosso meio. Opere, Senhor, maravilhas no meio do teu povo. Opere sinais, prodígios. Oh Deus, opere, meu Pai, na nossa vida nessa noite. E que haja um manifestar do Espírito, manifestar do poder de Deus. E que sejamos iluminados por Ti, agraciados por Ti. Em nome do Senhor Jesus eu oro agora de todo o meu coração. E te peço, meu Deus, que alcance essa pessoa. Pois a Tua palavra diz no Salmo 40 que o Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Essa pessoa, meu Deus, que está vivendo um momento de tribulação, essa pessoa que está vivendo um momento de luta, de tormento, de tempestade, essa, Senhor, que está atravessando um deserto, passando pelo vale da sombra da morte, que o Senhor possa estar com ela nesse momento difícil que ela está atravessando, e que para a glória de Deus ela venha vencer, ela venha romper e ser abençoada pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Quem crê diga amém também, e dê glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, gente, que a paz seja com todos, né? Sente, por favor, em nome de Jesus. Eu já quero que você vá abrindo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 7, no nome de Jesus, para meditarmos na palavra de Deus, para meditarmos na mensagem do Senhor, para vermos o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, amém? Então você que está aqui na igreja, você que está assistindo pelo YouTube, que Deus venha falar com você nessa noite. Mateus 7:7. Amém? Glória a Deus. Posso ler? Posso? Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe. 1. O que busca encontra. 2. A quem bate abre-se-lhe-á. 3. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Através desse texto, a gente percebe uma coisa, que Deus, Ele é infinitamente, claro, logicamente, Deus é infinitamente melhor do que o homem. Deus, Ele é infinitamente melhor, maior e superior ao homem em todos os sentidos, em todos os aspectos, de todas as formas pensáveis e até aquelas inimagináveis. Deus é muito melhor e muito superior a nós. Em momento algum, Deus proporciona a você, causa a você ou concede a você algo ruim. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então Deus não se arrepende e Deus também não mente. Mentira é com os homens, arrependimento é com os homens. Deus não é homem para ficar mentindo. Deus não é criança, Deus não é moleque. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho de homem para se arrepender, para voltar atrás naquilo que diz.
Portanto, a Bíblia diz que a palavra dele, a palavra do Senhor, não sairá de sua boca sem que antes, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, diz o Senhor. A palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes efetuará aquilo para o qual a designei. Quer dizer que aquilo que foi pronunciado por Deus, falado por Deus, dito por Deus, vai se cumprir. Essa palavra não volta para ele sem que antes ela venha ter concluído aquilo ao qual ela fora designada pelo próprio Senhor. Amém? Esse texto aqui fala sobre pedirmos, fala sobre buscarmos e fala sobre batermos. Esse texto fala sobre recorrermos a Deus, sobre confiarmos em Deus, sobre buscarmos no Senhor as nossas faltas, as nossas necessidades, buscarmos no Senhor o complemento que necessitamos, que precisamos para a nossa vida. E aí o texto vai dizer assim: ora, o homem que é mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, muito mais Deus dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Só que o texto aqui fala de filho, então Deus dará exatamente para esses também, filho. O filho obedece o pai, o filho honra o pai, o filho, no caso Deus, o filho ele tem que obedecer o pai, o filho tem que honrar o pai, o filho tem que ouvir o pai, o filho tem que amar o pai, independente daquilo que o pai faz ou não por ele. Quer dizer, deixa eu lhe fazer uma pergunta: você dá coisa ruim para os seus filhos? Você dá coisa ruim para os seus filhos? Quando seus filhos te pedem algo, ou quando das vezes que eles te pediram algo, você podendo dar, tendo condição de dar, você deu? Você podendo dar, podendo fazer, você fez? Sim ou não? Estando ao seu alcance fazer por eles o que lhe foi pedido, você fez? É o que Deus está falando aqui. Se o homem que é mau sabe dar boas dádivas aos seus filhos, muito mais Deus. Muito mais Deus. Quer dizer, das vezes que o seu filho te pediu um chinelo, das vezes que o seu filho te pediu um calçado, das vezes que o seu filho te pediu uma roupa, das vezes que o seu filho te pediu, sei lá, um biscoito para comer, uma bolacha para comer, das vezes que o seu filho foi com você na padaria e pediu uma bala, pediu um pirulito, pediu um chocolate, das vezes que o seu filho foi até você com uma petição e você disse: tá bom, filho, quando a mamãe tiver dinheiro, papai compra, mamãe compra. Tá bom, filho. Ah, hoje não tem, mas quer dizer, na medida do possível, dentro da condição, você fez o que estava, você fez e faz o que está e o que esteve ao seu alcance pelos seus filhos, acredito eu. A maioria dos pais certamente agem da mesma maneira, proporcionando ou desejando, querendo proporcionar o melhor para os seus filhos. É aí que entra Deus. É aí que entra a mensagem. Nós, com todas as nossas falhas, erros, limitações, futilidades, nós, com toda falha e defeito que temos, a gente se preocupa em dar o melhor aos nossos filhos. Como o texto faz questão de dar um exemplo. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Pai, tem pão? Mãe, tem pão? Ah, meu filho, tem não, tem essa pedra aqui, come essa pedra. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, dará uma cobra?
Qual é o pai que, se o filho lhe pedir algo, ele dará algo ruim para ele, algo inferior a ele, algo imprestável a ele? Qual é o pai que fará algo ruim, ou que dará algo ruim para os seus filhos? Essa é a questão aqui, a interrogação que está sendo interrogada. Qual é o pai na sua sã consciência, no seu perfeito juízo, que fará algo ruim para um filho seu, que concederá algo ruim para um filho seu? Não é verdade? Quantas vezes você fez algo para um filho seu? Quantas vezes você faz e continuará fazendo algo por um filho seu? Quantas coisas você já deu e dará ainda para um filho seu? E não algo imprestável, não algo ruim. O que a mensagem está dizendo para nós é que Deus tem muito mais para poder te dar. Quantas coisas você um dia já recebeu do seu pai? De repente você teve um pai que nunca te deixou passar fome, que sempre te deu de tudo, que você sempre andou bem vestido, bem arrumado, sempre de roupa nova. De repente você teve um pai que sempre supriu você. De repente você passou dificuldade, porque você cresceu num ambiente difícil, numa época difícil, num momento difícil. Sua família, seus pais não tiveram tantas condições, mas mesmo assim se empenharam em dar para você o básico: um teto para morar, comida para comer, roupa para vestir, água para beber, que é o básico. E Deus está falando o seguinte aqui nesse texto: olha, eu vou dar muito mais para os meus filhos. Se o homem que é mau, se o homem que é ruim, se o homem que é perverso, ele dá coisas boas aos seus filhos, eu muito mais vou dar, eu muito mais vou fazer, eu muito mais tenho para conceder. Comigo vocês não perdem, comigo vocês ganham. Com Deus não se perde, com Deus se ganha. Com Deus não há derrota, com Deus há vitória. É claro, haverá lutas, haverá dificuldades, haverá provações, haverá desertos, mas a possibilidade de derrota é zero. A chance de fracasso com Deus é zero. É zero. Porque com Deus não existe no vocabulário de Deus não existe essa expressão. No vocabulário de Deus não existe a possibilidade de perda. Você entende? O mal não prevalece contra o bem, as trevas não prevalecem contra a luz. As forças espirituais do mal, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então quer dizer, não há como, ao lado de Deus, junto de Deus, perdermos. Deus está falando para você que Ele tem mais para você. Eu quero que você repita isso com toda a fé que há dentro do seu coração. Diga: Deus tem mais para mim. Não, está muito fraco, diga melhor: Deus tem mais para mim. Amém. Deus tem mais para você. Ah, pastor, eu não posso reclamar. Meu pai foi muito bom para mim, a minha mãe foi muito boa para mim. Oh, meus pais fizeram de tudo, de um a tudo por mim. Deus tem mais. Porque ninguém pode fazer mais do que Deus. Ninguém pode ser superior a Deus. Por isso que o texto já diz assim: se o homem que é mau sabe dar boas dádivas, muito mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Detalhe,
dará coisas boas. O Pai Celeste, o Pai que está nos céus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Pastor, aqueles quem? Aqueles quem? Os filhos. Ele não está falando de filhos aí? No versículo 9 ele está falando de filhos. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ele está falando de filho. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste, o Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esses são os filhos. Pastor, e quem são os filhos de Deus? Os que nasceram de Deus, os que nasceram de novo. Como fala em João capítulo 3. Os que nasceram da água, os que nasceram do Espírito, aqueles que se abdicaram do mundo, que se absteram do mundo, que se absteram da sua vontade, como diz as Escrituras: aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem são os filhos? Os que negam a si mesmo, que aceitam e recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, que se abstêm da sua vontade, que se abstêm do seu querer, que abdicam do mundo, que abstêm do mundo, da carne, das vaidades, da soberba da vida, que para de correr atrás do vento. É aquele que se abstém do erro, do pecado, da iniquidade, da imoralidade, da transgressão. Ele nasce de novo. Aquele, pois, que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, novas se fizeram todas as coisas. Então, filhos são esses, os que nasceu de novo, os que morreram para o mundo exterior, os que morreram para o mundo. Eles vivem para Cristo, como Paulo bem diz: agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. Então esses são os filhos. E quando eu me torno filho, Deus garante que Ele vai fazer por mim muito mais, muito melhor do que alguém um dia já fez. Você está entendendo? Ou seja, Deus é o melhor pai que você poderia ter nesse mundo, ou o melhor pai que alguém poderia ter. Você está entendendo? Então, se o homem que consegue ser mau, se o homem que consegue ser perverso, ele sabe dar boas dádivas aos filhos, mais ainda sabe dar o Pai que está nos céus. Muito mais. O que Deus faz e o que o homem faz não pode ser medido, não pode ser calculado, porque Deus faz infinitamente mais, como pedimos e como pensamos. Infinitamente mais. O agir de Deus é infinito na nossa vida. Só que aí Ele coloca 3 regras: pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater. Pedir, buscar, bater. Ele coloca 3 ações, requisitos, além do fato de termos que ser filhos. Ele coloca 3 requisitos: o de agirmos a fé, de pedirmos, suplicarmos isso a Ele, implorarmos isso a Ele. O de buscarmos, quer dizer de irmos atrás, de não ficarmos parados, mas irmos atrás, lutarmos, de bater. Você está entendendo? O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Quer dizer, quem está dentro
Como vai saber que tem alguém de fora se a pessoa não bater? Será que eu vou? Será que eu não vou? Bato, não bato? Chamo, não chamo? Será que tem alguém em casa? Será que vão me dar uma chance? Será que vão me dar uma oportunidade? Você está compreendendo? Imagine que você está dentro de casa e tem alguém do lado de fora. Você não vai adivinhar que essa pessoa está lá, a não ser que ela bata, a não ser que ela chame. Quer dizer, isso se trata de coragem. Isso se trata de atitude, de não ter medo. Isso se trata de agir a fé, de acreditar que aquela porta vai se abrir, que eu irei ter uma chance, que eu irei ter uma oportunidade, que eu irei entrar para o lado de dentro. Você está compreendendo? Isso se refere a oportunidades. Oportunidades que às vezes queremos, chances, oportunidades que às vezes desejamos, mas que não vão se abrir do nada, a não ser que eu bata. Porque quem está dentro precisa saber que eu estou ali do lado de fora, que eu estou disponível, que eu estou batendo, que eu estou recorrendo, que eu estou indo atrás, que eu tenho interesse. Você compreende isso? Então ele fala bater, ele fala buscar, ele fala pedir, ele fala para confiarmos, para acreditarmos. Ele está falando sobre filhos que ele fará a diferença na vida deles, que ele irá honrá-los, que ele irá honrá-los, que ele irá abençoá-los, que ele irá supri-los. Amém, irmãos? Mas ele termina esse texto dizendo: tudo aquilo que vocês querem que os homens façam para vocês, façam também para eles. Então, se eu espero algo de alguém, eu também preciso fazer por aquela pessoa exatamente aquilo que eu estou esperando dela. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles. Então, se eu espero algo do fulano, eu também faço algo para o fulano. Se eu espero algo do Beltrano, eu também faço algo para o Beltrano. Aquilo que eu quero que os homens façam por mim, eu também faço pelos homens. Aquilo que eu espero que as pessoas venham fazer por mim, eu também faço pelas pessoas. É aquela velha lei da semeadura, planta para colher. É a lei do retorno. Não é só o vem a nós. Não é só o vem a nós. Vosso reino nada. Porque tem gente que como minha mãe falava, a gente era pequena, minha mãe virava pra gente, eu acho que isso é de toda mãe. A gente era pequena, minha mãe virava e falava assim pra gente: vocês só querem o vem a nós. Você deve que já ouviu essa. Acho que é de toda mãe falar isso aí. Vocês só querem o vem a nós. E a gente não pode ser como esses, só quer o vem a nós. Você está entendendo? Não é só para mim, não é só eu, pelos outros também, pelo próximo também, pelas pessoas também. Mas essa aqui é uma grande promessa de Deus para a nossa vida, para o nosso tempo. É uma grande promessa de Deus para você, é uma grande promessa de Deus para nós. Deus não está prometendo aqui te dar o pior, Deus está prometendo aqui te dar o melhor. Deus está prometendo aqui fazer por você muito mais do que um dia alguém já fez. Eu tenho certeza que você deve ter conhecido pessoas boas, que fizeram coisas boas por você. Coisas que você olha para trás e você se lembra: nossa, fulano me ajudou muito. Olha, aquele ali me ajudou demais. Aquela pessoa ali fez algo por mim que eu nunca vou esquecer. O que Deus está falando aqui é: muito mais eu faço, muito mais eu quero fazer.
mais do que qualquer outro fez, mais do que qualquer outro fará, eu vou fazer, porque Ele é superior. Ele não se iguala a essa humanidade mesquinha, muitas das vezes. Ele não se iguala a essa humanidade, muitas das vezes, ingrata. Ele não se iguala a essa humanidade que é mal, como o próprio texto está dizendo. Ele é superior a isso, Ele é melhor do que isso, Ele é mais do que isso. E o problema é que às vezes a gente espera muito dos outros e pouco de Deus. Às vezes você espera muito de alguém e não espera nada de Deus. Às vezes você espera muito que alguém se lembre de você, faça algo por você. Às vezes você espera muito que alguém supra você em um determinado momento, ajude você em uma determinada situação. Às vezes em um momento você conta muito que alguém vai te ajudar naquele momento e você não conta com Deus. Como eu disse, às vezes esperamos muito dos outros e pouco ou nada de Deus. Foi por isso que Asa morreu. O rei Asa, no final dos dias dele, no final da vida dele, ele contou muito com os médicos e não contou com Deus. A Bíblia diz que ele recorreu aos médicos na sua enfermidade e não recorreu a Deus. A Bíblia diz que ele não confiou em Deus. Não que haja problema você contar com a medicina, você confiar na medicina, mas a sua confiança tem que, em primeiro lugar, estar em Deus. Em primeiro lugar, você recorre a Deus, você confia sempre em Deus, você conta sempre, em primeiro lugar, com Deus como supridor dos seus problemas, como um solucionador dos seus problemas, como um provedor para a tua vida, como um galardoador. É assim que a Bíblia chama Deus, de galardoador. Pastor, qual o significado desta palavra? Recompensador. Deus é aquele que recompensa. Grande, eu creio, é o galardão de Deus sobre a tua vida, ou seja, grande será a recompensa de Deus para a tua vida. Amém? Mas aprenda a contar mais com Ele e menos com os outros. Não que a gente nunca possa esperar nada de bom da humanidade. Eu creio que a gente pode, eu creio que há pessoas decentes, dignas, de caráter por aí, como você também. Mas espere sempre mais de Deus. Espere sempre mais de Deus. É o que o texto está ensinando. O homem que é mau, ele faz coisas boas, ele concede boas dádivas aos filhos. Muito mais Deus fará àqueles que lhe pedirem. Muito mais Deus dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então creia que Deus sempre tem mais para você. E creia que o melhor ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Você ainda não viveu o seu melhor momento, você ainda vai viver o seu melhor momento, porque o melhor de Deus ainda está para ser derramado sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus eu creio e profetizo assim. Amém? Então peça, busque, bata, bate com força. Amém? Recorra. Glória a Deus, porque Deus há de recompensar você e fazer algo maior na tua vida do que o esperado. Amém? Glória a Deus. Fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, querido e poderoso, Senhor, eu te peço neste momento que venha fazer